dia, irmãos. Vamos à palavra desta manhã. Irmãos, em fevereiro, eu tive a oportunidade de estar aqui numa transmissão, numa semana de férias do pastor. E nessa transmissão estava o Natan e a Josi e eu, e nós tivemos um problema. E essa transmissão teve início, mas não teve meio e não teve fim. Então hoje eu quero trazer a mesma palavra e, se tudo der certo, se Deus quiser, com início, com meio e com fim. Né? Amém. Amém. Então para o Natan essa palavra vai ter que se renovar, porque naquele dia ele estava junto comigo, mas para os demais será uma palavra nova. O título da mensagem dessa manhã é Deus Triuno, a fonte, o realizador e o alvo de nossa salvação. E o texto base da palavra é o texto que está em Romanos, capítulo 11, verso 36. Então, como na transmissão não tem os slides, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, e acompanhe a leitura. O texto diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, o propósito da mensagem dessa manhã é refletir sobre essa verdade de que o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é o realizador, é a fonte, o realizador e é o alvo da nossa salvação. Mas muito mais do que simplesmente declarar isso, é entender o que isso significa com base nesse texto que lemos de Romanos 11, 36. E a minha ideia aqui é pegar essa proposição, ou seja, essa afirmação que eu fiz, dividir em duas partes e tratar cada parte em separado. E a primeira parte eu quero focar no Deus Triuno, ou o porquê que nós devemos entender que é o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a fonte, o realizador e o alvo da nossa salvação. No verso 36, Paulo escreve: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. E a primeira dúvida que a gente pode ter a respeito desse texto é sobre esses pronomes que Paulo usa no verso 36, dele e ele, né? Novamente, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. E a dúvida que pode surgir é a quem exatamente Paulo está se referindo por meio desses pronomes. E a resposta é que Paulo está se referindo ao Deus Triuno, ou seja, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E por que a gente pode concluir isso com base nesse texto? Porque nas citações antecedentes a esse texto, do verso 36, Paulo faz referência a Jeová. E Jeová é o nome de Deus, Paulo faz referência a Deus, e toda referência a Deus ela deve ser interpretada como sendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jeová ou Yahvé é o nome próprio, único de Deus, que inclusive na tradução para o nosso idioma, para o português, nas nossas Bíblias, é um nome traduzido como Senhor. Mas se a gente for ver na Bíblia, em português, a tradução dessa palavra Senhor, ela vai estar escrita toda a palavra com letras maiúsculas, justamente para diferenciar o Senhor que nós usamos em outros contextos. Diferente, por exemplo, de Adonai, que é um outro nome que também é traduzido como Senhor, que é usado para fazer referência a Deus, mas justamente para que não se use o nome de Jeová ou de Yahvé, uma vez que por respeito não se deve pronunciar esse nome segundo a interpretação dos judeus. E aí também com base lá no terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que está lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 7. Porém, irmãos, nós não devemos entender que esses pronomes que compõem o verso 36 de Romanos 11, novamente, dele, por meio dele e para ele, se referem respectivamente às três pessoas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, como se Paulo quisesse dizer o seguinte: porque dele, Pai, por meio dele, Filho, e para ele, Deus Espírito Santo. Embora alguns favoreçam
esse tipo de interpretação, o fato é que, com base no texto, nós não temos fundamento para poder concluir isso. Então, o mais seguro é entendermos que o que Paulo diz é: porque dele, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio dele, Pai, Filho e Espírito Santo, e para ele, Pai, Filho e Espírito Santo são todas as coisas. Então, esse é um primeiro ponto que nós precisamos ter claro com relação a esse texto de Romanos 11:36, que Paulo está fazendo referência direta a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O segundo ponto, o foco, é sobre o fato de que esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a fonte, é o realizador e é o alvo da nossa salvação. Novamente, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aí a dúvida que pode e que surge naturalmente com base nesse verso 36 é sobre essa expressão todas as coisas que Paulo usa. O que significa essa expressão todas as coisas? A respeito do que Paulo está falando? Será que todas as coisas é uma referência a todas as coisas criadas por Deus? Assim como, por exemplo, fez João quando falou sobre Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 3, aliás, verso 1 ao verso 3, João escreve assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí vem a expressão, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Além desse exemplo aqui do Evangelho de João, a palavra ela confirma em outras passagens que Deus fez todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Por exemplo, Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor fez, e aí novamente, todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Apocalipse 4:11 diz assim: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E aí novamente, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Embora, irmãos, alguns considerem que todas as coisas escritas por Paulo aqui em Romanos 11:36 também façam referência às coisas da criação, às coisas que Deus criou, nós não podemos perder de vista que o sentido de todas as coisas aqui de Romanos 11:36 se enquadra na ordem da providência de Deus relacionada à salvação. E por que a gente pode concluir isso? Apenas relembrando o ponto da salvação. A salvação se refere à libertação da consequência do pecado e envolve, portanto, remoção de pecado e reconciliação com Deus. E o contexto imediato desse verso 36 que nós lemos, Paulo está falando a respeito do Evangelho, ou seja, ele está falando a respeito de salvação. Só para que vocês tenham uma ideia, ainda no capítulo 11 de Romanos, Paulo fala sobre o futuro de Israel relacionado à salvação. Paulo fala que a rejeição de Israel não é final, também relacionada à salvação. E Paulo fala que o último desígnio de Deus é misericórdia para com todos, também relacionado à salvação. Logo, todas as coisas aqui em Romanos 11:36 significa todas as coisas relacionadas à salvação. Então, uma ilustração para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre isso é o seguinte: eu tenho o desafio, por exemplo, de explicar para uma pessoa, e lá em fevereiro, eu lembro que eu usei até o Natan como exemplo, eu tenho o desafio de explicar para uma pessoa como se pratica o futebol. Imagina uma pessoa que não tem a menor noção do que é o futebol, ou apenas sabe que é um esporte, mas não sabe como se pratica o futebol. E eu tenho então a missão de explicar para essa pessoa o que é ou como se pratica o futebol. E aí então eu vou relacionar os elementos do futebol, de uma partida de futebol, para poder explicar para essa pessoa. Eu vou dizer o seguinte: olha, existe o campo, a gente precisa de um campo. Esse campo vai ter marcações, haverão 2 goleiras, uma de cada lado, a gente precisa de 2 times, cada time com 11 jogadores, pensando no futebol de campo. Tem a bola e tem o juiz.
Poderia mencionar outros elementos, mas esses são os elementos básicos para uma partida de futebol. E aí imagine que depois de eu explicar isso para essa pessoa, eu chego para ela e digo assim, olha, todas as coisas, ou todas essas coisas são necessárias para que se pratique uma partida de futebol. Se essa pessoa chega para mim e pergunta, tá, Rodrigo, e o cachorro? E o carro? Eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer, que cachorro? Que carro? Não, porque tu está dizendo que todas as coisas são necessárias para se praticar o futebol. Não, todas as coisas relacionadas àquilo que eu acabei de mencionar a respeito dos elementos necessários para a partida de futebol. Não são todas as coisas do mundo que existem. Da mesma forma, Paulo vem falando a respeito de salvação, em todo o seu contexto, e quando ele fala a respeito de todas as coisas, evidentemente ele está falando de todas as coisas relacionadas ao assunto do contexto que ele está falando, que é a salvação. Logo, o significado do verso 36 fica claro no seguinte sentido, porque dele, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a origem de todas as coisas, ou seja, da salvação que temos, já que o assunto e o foco é a salvação, e por meio dele, ou seja, por meio da sua graça e poder, que todas as coisas, ou seja, que a salvação, ela se torna uma realidade para nós, e para ele são todas as coisas, ou seja, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, consequentemente, se deve toda a glória. Pois o propósito da existência de todas as coisas, ou seja, da salvação, é a sua glória. Então, acima de qualquer outro propósito que a salvação possa ter, ela tem o propósito de glorificar a Deus. Então, muito mais do que me beneficiar, nos beneficiar, que é um propósito da salvação também, mas acima disso existe um propósito de que Deus seja glorificado por meio da salvação. E aí então faz sentido o que nós vimos no início, ou seja, Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a fonte, é o realizador e é o alvo da nossa salvação. E é por isso que o orgulho ele é tão ofensivo diante de Deus, e mesmo se a gente pensar sobre as coisas secundárias que não estão relacionadas à salvação, porque a gente pode pensar o seguinte, olha, tudo que eu tenho, aquilo que eu tenho conquistado, é fruto do meu esforço, é fruto do meu trabalho, porque eu tenho me dedicado muito para aquilo que eu faço, e como fruto desse meu esforço, eu sou bem sucedido. Porém, irmãos, esse pensamento é um engano, porque se de fato isso é verdade, se de fato eu tenho me dedicado, eu tenho me esforçado no meu trabalho, nos meus estudos, e tenho sido bem sucedido em virtude disso, é porque Deus me tem possibilitado por meio da sua provisão. Ou seja, as nossas capacidades e as nossas possibilidades, elas não são inatas, não vêm de nós mesmos. Nossas capacidades, ou seja, aquilo que eu consigo fazer, aquela capacidade que eu tenho de fazer as coisas, e as minhas possibilidades, ou seja, o meu contexto, porque não adianta nada eu conseguir fazer as coisas, eu ter a capacidade de fazer, mas o meu contexto não possibilita que eu faça. Então, a junção dessas duas coisas, que permite que de fato façamos as coisas, elas são por meio da provisão, elas acontecem por meio da provisão de Deus. E não é algo inato, algo que vem de mim mesmo. E aí, irmãos, quando o assunto é salvação, que é o foco aqui da palavra, aí o orgulho ele ainda é mais ofensivo. Inclusive, Paulo, no próprio capítulo 11 de Romanos, ele fala, direcionando aos gentios, Paulo usa uma figura de uma oliveira, e essa oliveira tem os seus ramos naturais, os judeus, e que esses ramos foram cortados e que os ramos de oliveira brava, ou seja, os gentios, foram enxertados nessa oliveira, que é Deus, que é Jesus. E aí Paulo, lá no verso 18, ele vai dizer assim, para os gentios, não te glories contra os ramos, ou seja, não te glories contra os judeus, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, aqui é uma afirmação clara de Paulo de que não há mérito nenhum em nós mesmos com relação à salvação. Porque nós não temos a capacidade de nos enxertar na oliveira e tampouco de nos alimentar. Nós não somos alimentados, ou nós não nos autoalimentamos, mas somos alimentados pela oliveira. E aí, então, Paulo finaliza o seu louvor
a Deus com as palavras: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí essas palavras elas se tornam óbvias, visto que Deus não somente planejou a nossa salvação, mas também tornou a salvação uma realidade por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Com base nisso, irmãos, que nós vimos, eu gostaria de trazer duas aplicações para as nossas vidas. E a primeira é: viva sobre a perspectiva do que nós vimos. Ou seja, de que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é a fonte, o realizador e o alvo de nossa salvação. Então não basta nós sabermos dessa verdade, declarar essa verdade, mas nós precisamos viver sobre essa perspectiva. E, infelizmente, existem muitos crentes salvos em Jesus que não vivem sobre essa perspectiva, porque ainda possuem, eventualmente, dúvidas a respeito da salvação que receberam em Deus. Então, a aplicação é: se você crê no Evangelho, não tenha dúvidas a respeito da salvação que Deus providenciou para você. Independente do seu passado, independente dos pecados cometidos, não tenha dúvida a respeito da salvação que Deus já providenciou para você que crê. E se você que está ouvindo, você não crê, então passe a crer. E a partir do momento que você crê, não tenha mais dúvidas a respeito da sua salvação em Deus. Porque, irmãos, se a nossa salvação dependesse dos nossos próprios esforços, então aí sim nós teríamos fundamento para ter medo e, pior do que isso, a certeza de que a salvação é algo totalmente inviável para nós. Porém, como nós vimos, Deus é a fonte, Ele é o realizador e Ele é o alvo da nossa salvação. Portanto, nós temos que ficar em paz com relação a isso. Uma outra ilustração que nos ajuda a entender isso é uma história que diz assim: após ler a respeito da história do profeta Jonas na Bíblia, um irmão um pouco incrédulo perguntou ao pastor da igreja: pastor, como é essa coisa de ficar 3 dias dentro de um grande peixe? Como isso é possível? E o pastor olha para o irmão e responde: eu não sei. Mas, quando eu chegar no céu, eu perguntarei a ele, ou seja, a Jonas. E aí o irmão o irmão incrédulo, com um tom irônico, pergunta: mas e se Jonas não estiver no céu, pastor? E aí o pastor respira fundo, olha para o irmão e responde: bom, meu irmão, se eu chegar no céu e Jonas não estiver lá, aí você mesmo poderá perguntar a ele. Então é claro que essa é uma história fictícia e o ponto aqui não é a cogitação de que Jonas não foi salvo, nem o irmão do nosso lado não seja salvo, não é isso. Mas sim a certeza que esse pastor tinha a respeito da sua própria salvação em Deus. Ou seja, ele tinha certeza que ele herdaria a eternidade em Deus. E é justamente essa certeza que nós, como crentes, precisamos ter no nosso dia a dia. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não devemos viver eventualmente com medo, com frustração, com raiva, com tristeza. Porque, irmãos, nós somos seres humanos, nós somos feitos de química, nós somos feitos de hormônios, e esses hormônios mexem com a gente, mexem sim com a gente. Nós somos ansiosos por natureza, e a Bíblia fala que nossa natureza é pecaminosa. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo passando por medo, frustração, raiva, tristeza, ou qualquer sentimento que você possa estar experimentando ou que venha experimentar, não tenha dúvida de que a sua salvação já foi providenciada e que um dia esse mundo de dores vai acabar. Então, no mínimo, esse tipo de perspectiva vai encher o nosso coração de esperança, independentemente de circunstâncias. E mais, irmãos, nós fomos poupados do maior de todos os sofrimentos, que é o juízo de Deus. Nós somos, além disso, justificados dos nossos pecados e fomos reconciliados com Ele pela sua provisão, ou seja, a salvação que temos em Cristo. E a segunda aplicação que eu trago para as nossas vidas é: glorifique diariamente a Deus e alegre-se nele por essa salvação que Ele nos providenciou. Conforme nós vimos no capítulo 11, verso 36 de Romanos,
Paulo finaliza o seu louvor dizendo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E eu mencionei que essas palavras elas se tornam óbvias, visto que Deus não somente planejou a nossa salvação, mas também tornou a salvação uma realidade por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, pensando sobre os nossos dias, nesse mundo que nós vivemos, de fato, os sofrimentos deste mundo eles são terríveis. Como eu mencionei, nós vivemos num mundo de dores. Porém, irmãos, muito mais do que os possíveis sofrimentos deste mundo, o pecado trouxe a pior de todas as consequências e o pior de todos os sofrimentos, como eu já mencionei, o juízo de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, o entendimento que nós temos é que os sofrimentos deste mundo, independentemente de quão terríveis e até incompreensíveis que eles sejam, eles são leves diante do juízo de Deus. E aí a grande e maravilhosa notícia que nós temos por meio do Evangelho é a garantia da solução desse terrível problema. Ou seja, a solução desse terrível problema já foi providenciada pelo próprio Deus, ou seja, Deus se tornou favorável a nós. Portanto, nós temos sim motivos para glorificar a Deus e nos alegrar em Deus por essa maravilhosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. E afinal, irmãos, conforme nós aprendemos na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, glorificar a Deus e nos alegrar em Deus é o nosso fim principal. Então, só relembrando a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E por que, irmãos? Porque Deus triuno, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a fonte, é o realizador e é o alvo de nossa salvação. Graças a Deus. Portanto, glorifique a Deus e alegre-se nele por essa salvação que ele já providenciou em Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de meditar sobre a Tua Palavra e saber, Pai, que Tu é o autor e consumador de nossa salvação, Deus. E que, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos abençoe a fim de que venhamos a viver sobre essa perspectiva, Pai, de que temos a salvação garantida em Ti, Jesus. E também, Pai, venhamos dia após dia glorificar a Ti e nos alegrar em Ti por essa maravilhosa providência que é a Tua salvação. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.